Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje houve uma primeira palestra lá na UERJ sobre os livros que serão usados no vestibular deste ano. Houve a palestra sobre o livro Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga Nunes, ministrada pelo professor Ricardo Benevides. O que eu fiz então? Eu assisti a palestra inteira e vou fazer o quê? Eu trouxe aqui uma espécie de resumo em tópicos dessa palestra que eu vou ler e comentar os tópicos. Hoje serão os 10 primeiros tópicos, nos vídeos posteriores do 11 ao 20 e assim sucessivamente. Primeiro, lembrando, né, esse livro aí teve uma outra versão e uma outra obra em que ele era chamado de Sete Cartas e Dois Sonhos. Nessa outra obra, Cláudio, o protagonista, contava para Tomi Otaki a sua relação com um amigo pintor. Aí foi muito legal que o Ricardo Benevides pediu para que a gente focasse e leu com bastante atenção logo a primeira frase do livro, que é o primeiro parágrafo, que é esse daqui, ó. Eu não sei se eu já nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor, mas quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo é na cor. Aí ele até comentou 5 vezes a palavra eu nessa mesma frase. O narrador, a gente já nota de cara que é em primeira pessoa e a gente vai perceber que é um menino. Tem também a retomada do título, quando ele fala lá no finalzinho, o que o meu amigo pintor. Eu não sei se eu nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor, tá vendo? Ali na metade da frase, mais ou menos. E é um livro sobre a relação dele com o amigo pintor. Presta bastante atenção nisso. O livro, o tema do livro é sobre a relação dele com o amigo pintor. O amigo pintor que exerce quase como uma relação de tutoria, relação do menino com o mestre, uma relação de amizade e não de suicídio. Você que já leu o livro sabe que o amigo pintor se suicida, mas a temática principal é a amizade dos dois. E o que a gente nota nisso? É uma troca de conhecimento, é afeto, é arte, é a educação do olhar, já que o menino tem essa tutoria pelo amigo pintor. E uma investigação sobre a expressão dos nossos sentimentos. Em vários momentos na obra a gente nota esse tipo de coisa também. A estrutura da obra, aqui no meu quinto tópico, olha só isso, já estou no quinto tópico, segue uma ordem cronológica. Começa na sexta sobre algo ocorrido na terça. O que ocorreu na terça? A morte do amigo. E o que a gente vai vendo o tempo todo? Apesar de seguir uma ordem cronológica, o título do capítulo, por exemplo, é Sexta-feira, como eu já comentei, como o professor Ricardo Benevides também comentou, ele vai fazendo uma série de flashbacks e também vai fazendo uma série de flash forwards, ou seja, algumas progressões, algumas projeções para o futuro e assim a gente vai recebendo pistas do que virá adiante, certo? A gente percebe num dado momento a tristeza do menino, é a antecipação da morte. Num dado momento da obra que o menino, a gente já sabia que o amigo dele tinha morrido, mas que o garoto, no momento, nesse momento que está sendo narrado devido ao flashback, ainda não sabia. Aí a gente tem aí ao longo do livro, perdão, aproximadamente umas 2 semanas, né, em que o menino vai contando a história. É o quê? É o ciclo do luto, é o processamento dos fatos. Imagina só, né? Uma criança com seus 9 anos, como a gente bem sabe, tendo que lidar com um luto, beleza? E ali, ó, a gente tem o quê? A dificuldade de lidar com a morte. Agora, outros aspectos da obra no meu nono tópico. A primeira frase é um tom coloquial, mas é um tom coloquial muito bem trabalhado. Olha só isso, ó. O excesso do eu, como a gente foi comentando já, o pra num outro momento aqui. Quando você escreve de modo mais amadurecido, você pensa em inúmeros recursos coesivos para evitar repetição de palavras. Você, quando escreve uma redação, sabe muito bem disso, para não perder ponto em coesão, por exemplo. Mas o menino não tem essa preocupação, até porque a narração é em primeira pessoa. O tempo todo o menino falando o quê? Dos sentimentos dele, fala do sonho, fala da relação dele com o amigo pintor, beleza? Aí, continuando aqui, ó, o que que a gente vê nisso? Nessa fala do garoto, uma questão de ida e volta. O garoto sempre a titubear, o garoto sempre titubeando
vacilando, a questão das reticências, certo? O que que acontece? Assim, a gente nota que a Lígia Bojunga Nunes, a autora do livro, encontrou um determinado tom, mas sem empobrecer o texto. Não trouxe, por exemplo, uma fala infantilizada, não trouxe, por exemplo, algo improvisado, certo? Algo artificial na fala dessa criança, mas conseguiu dar um tom infantil por esses recursos que são bem ricos também, certo? Enfim, galera, falei aqui, ó, os 10 primeiros tópicos sobre o livro. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E para provar para mim que você leu até o final, deixa aí nos comentários escrito assim, titubear, beleza? Escreva a palavra titubear. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.